Olá, turma. O nosso grupo vai falar sobre a espectroscopia de infravermelho na avaliação da hidratação cutânea de idosas pelo uso tópico de nicotinamida. O meu grupo sou eu, Leandro Costa e a Thaís Cruz. E na imagem ao lado nós deixamos uma reflexão para que vocês possam estar lendo, que é referente ao nosso trabalho. Bom, o slide de apresentação, nós referenciamos a dissertação que nós utilizamos para poder criar o nosso trabalho. A autora dessa dissertação é a Ana Lúcia, da Universidade Católica do Rio Grande do Sul. É uma dissertação do programa de pós-graduação do Instituto de Geriatria e Gerontologia. Bom, vamos para a introdução. O envelhecimento populacional. Bom, o que podemos falar sobre envelhecimento populacional? O nosso próprio país vivencia esse processo de envelhecimento desde o século passado. Porém, nesses últimos anos, o crescimento da população de idosos no nosso país, tem sido cada vez maior. Os cientistas buscam entender melhor esse processo de envelhecimento, visando a cura de doenças que estão relacionadas ao envelhecimento, que vêm acarretadas, né? O envelhecimento da população traz problemas como a possibilidade de faltar jovens no mercado de trabalho, o que eleva, inclusive, o custo de mão de obra, gerando problemas econômicos, e a elevação nos custos da previdência social e os gastos com saúde. Bom, envelhecimento biológico. O envelhecimento biológico é um processo que se inicia desde o nosso nascimento e continua até que ocorra a morte do cidadão. Ele é considerado implacável, ativo, irreversível, inevitável, causando mais vulnerabilidade do organismo às agressões tanto externas quanto a agressões internas. Bom, as teorias do envelhecimento. Nós colocamos aqui uma linha do tempo, que fala sobre as teorias do envelhecimento, onde começa em 1882, com a teoria do biólogo August Weismann, que é a teoria do desgaste, onde ele diz que a morte ocorre porque um tecido desgastado não pode se renovar eternamente. Em 1983, Hart e Turturro, eles lançam a teorias de base celular, teorias baseadas em órgãos e sistemas, teorias populacionais e teorias integrativas. Em 1990, a classificação da teoria de envelhecimento em evolutivas e não evolutivas vem por Finch. Em 1997, nós temos duas teorias, uma por Thomas Kirkwood e Hayflick, onde eles falam que o organismo teria uma quantidade limitada de energia que seria dividida entre atividades reprodutivas e a manutenção dos aspectos não reprodutivos do organismo. E a segunda teoria, que é a classificação em eventos propositais e eventos aleatórios. E só em 1999 que veio uma teoria mais abrangente, mais clara, onde apresenta que o relógio de envelhecimento adaptados evolutivamente são adaptados evolutivamente a cada espécie, ou grupo de espécies, a uso e desgaste, gênese e expressão genética, regulação da função sistêmica por Mazurow. Bom, o envelhecimento da pele. O envelhecimento da pele, ele ocorre pela ação de dois processos simultâneos, onde o primeiro processo é intrínseco, em que a ação é determinada geneticamente e clinicamente ela está associada à fragilidade, perda de elasticidade, transparência. O segundo processo de envelhecimento, ao qual a pele está exposta, que surge como resultado de repetidas exposições à luz solar, é o fotoenvelhecimento. Bom, esse processo ele se caracteriza pelo remodelamento da derme, que sofre mudanças, né, marcadas, morfológicas, que sofre marcadas mudanças morfológicas, estruturais e bioquímicas. Bom, o processo de envelhecimento intrínseco e o fotoenvelhecimento da pele, eles compreendem uma série de mecanismos moleculares, tais como a senescência celular, os danos oxidativos causados por radicais livres de oxigênio, que é o ROS, as alterações na matriz dermal, a diminuição de fibroblastos, acúmulo de elastina, o aumento de células inflamatórias, mudança na expressão de genes, entre outros. Bom, o envelhecimento intrínseco, ele é um processo que é similar ao que ocorre na maioria dos órgãos internos. Ocorre a senescência celular e o dano oxidativo. A senescência celular, ela encontra-se intimamente relacionada à gradativa redução do número de repetições do DNA talomérico.
é possível que essa senência se trate de uma incapacidade de manutenção do comprimento dos telômeros durante o processo de divisão celular. E os telômeros nada mais são que sequências especializadas de DNA localizadas no final dos cromossomos eucarióticos. Os telômeros parecem servir como um relógio biológico, assim como já diz lá na linha do tempo, informando as células que elas estão ficando velhas. E o dano oxidativo, como já vimos também no slide da linha do tempo, diversos modelos teóricos têm sido propostos a fim de explicar o envelhecimento da pele. Mas, utilizando esse mesmo sentido, a teoria dos radicais livres tem recebido atenção particular, pois a pele ela é exposta constantemente a espécies reativas de oxigênio, que são os ROS, presentes no ar, na radiação solar, no ozônio e em outros poluentes atmosféricos. Também, no metabolismo normal, ocorre a formação de espécies reativas de oxigênio, quando a cadeia respiratória mitocondrial doa os elétrons em excesso a moléculas de oxigênio que geram ânions superóxidos. E esse acúmulo de ROS tem uma função importante no envelhecimento intrínseco e no fotoenvelhecimento, assim como vocês podem ver na imagem dessa senhora no nosso slide. Seguindo. Bom, mudanças no tecido conectivo. Essas mudanças no tecido conectivo, como apresenta a imagem da esquerda, tem a pele exposta ao sol e a pele protegida pelo sol. No caso da pele exposta ao sol, são observadas fibras elásticas fotodanificadas em abundância na derme e na derme superior. E nessa segunda imagem, que é a pele protegida pelo sol, nós vemos que uma fina rede de fibras elásticas é aparente na derme superficial da pele protegida do sol. Na imagem ao lado, que fala sobre a metaloproteinase versus o fotoenvelhecimento, diz que elas são uma família de enzima degradativa que atua nos componentes elásticos da derme e apresenta níveis que aumentam em função da idade. As imagens A e B, nessa imagem que nós estamos ilustrando no nosso slide, eles são a respeito da aparência ultraestrutural da pele do antebraço exposto ao sol. As fotografias mostram fibras de colágeno partidas e em grande aumento na imagem B. Numerosos rompimentos nas fibras são aparentes. A presença de matriz rompida e numerosas quantidades do material amorfo também são visíveis. Células em contato com mistura de fibras de colágeno intacto e fragmentado estão na imagem C, e com material amorfo está sendo ilustrado também na imagem D, que são bem aparentes. Bom, a pele e a sua composição. A pele é um manto que reveste o organismo, sendo indispensável à vida, pois ela isola os componentes orgânicos do meio exterior e é a maior região, o maior órgão do corpo humano por sua extensão e seu peso. A pele ela é dividida em 3 camadas, que é a epiderme, a camada superior, a derme, que é a camada intermediária, e a hipoderme, que é a camada inferior. Bom, agora sobre a hidratação cutânea, temos o teor de água no extrato córneo, que está entre 10% e 20%. Os lipídios exercem importante função de barreira no extrato córneo e sua integridade e grau de organização são fundamentais para prevenir a aumentada perda de água transepidermal. Temos a xerose senil e as formas de hidratação cutânea. Falando sobre a xerose senil, a xerose senil é um termo dermatológico que designa apenas para determinar que é uma pele seca. Uma pele seca, em idades mais avançadas, elas resultam da alteração da barreira cutânea que se verifica com a idade. Bem, utilizamos essa designação xerose senil quando esta secura é causada pelo envelhecimento cutâneo. A xerose senil ela não se caracteriza como doença, mas ela provoca desconforto para o idoso. Além do seu aspecto antiestético, ela também se relaciona às condições ambientais, porque elas pioram nos meses de inverno. E predispõe coceira, rachaduras e fissuras na pele, escamações, inflamações, etc. E como forma de tratamento, temos esse composto, que é a nicotinamida, que tem sido descrita como estimulante da síntese de ceramidas em vivo. Resumindo, pode ser utilizada na pele da pessoa viva, né? Não precisa fazer outro experimento. Assim como de outros lipídios do extrato córneo, tais como colesterol e ácido gráficos livre. Bom, ela também é conhecida como a vitamina B3, vitamina PP ou niacinamina. É necessária para a produção
de nicotinamida, adenina, dinucleotídeo, que é esse composto que está no quadro branco ao lado da nicotinamida. Eles produzem o NAD e o NAD fosfato, que age como coenzimas em mais de 40 reações bioquímicas. Nós identificamos que o IDH da nicotinamida ele é igual a 4. Bom, para podermos descobrir o índice de deficiência do hidrogênio, é necessária a utilização de uma forma base, que é a CnH2n mais 2. Caso não conhecêssemos a substância nicotinamida, como nós já conhecemos, e quiséssemos calcular o IDH, pensando na sua estrutura de forma que ela seja saturada no C6H6, calcularíamos da seguinte forma: o o N seria o 6, o H2N seria 2 vezes 6, e mais 2, dando assim C6H14. Bom, então, dando continuidade, né, à fala do Leandro, né, o objetivo desse trabalho, né, caracterizar a pele de jovens e idosos quanto ao conteúdo de água e lipídios antes do início do tratamento com nicotilamida, né, avaliar a performance da hidratação e o aumento do conteúdo de lipídios na pele envelhecida e na pele jovem, ocasionados pelo uso tópico de nicotilamida através da espectroscopia de infravermelho. Bom, a justificativa, né, é que com a redução do conteúdo de lipídios do extrato córneo e, consequentemente, a diminuição da hidratação cutânea, a pele do idoso tende a desenvolver xerose senil, para prevenir o aparecimento dessas condições e suas complicações, para tratá-las quando já existente. Um tratamento focado em sanar as causas do problema é fundamental. Bom, vou explicar mais ou menos, né, como que aconteceu a técnica antes de falar da técnica, tá? Então, basicamente, eles pegaram uma amostra, né, de mulheres idosas e jovens. O grupo de jovens foram 29 voluntárias, né, foram alunas da graduação, né, da Faculdade de Farmácia da PUC, e 26 voluntárias idosas entre 60 e 93 anos, né, da Casa Geriátrica Lar dos Velhos, tá? E, basicamente, essa pesquisa, né, foi realizada através de um ensaio clínico cego, comparando as áreas não tratadas e as áreas tratadas com o ativo de nicotilamida. E tratadas com placebo também, foram utilizadas duas soluções. Teve também um critério de exclusão, tá? As recomendações gerais e a preparação da solução teste, né, que foi realizada com uma solução de nicotilamida 2% e a solução de placebo. Estas soluções foram preparadas conforme o postulado de Thanos. Eu não vou falar muito sobre essa solução, não, porque eu quero dar mais enfoque na técnica, tá? Então, basicamente, as pessoas que foram utilizadas para o teste, 7 dias antes, não utilizaram nada nessa parte dos antebraços e fizeram a utilização da espectroscopia infravermelha com atenuância de refletância, né? Aí, no caso, o braço das pessoas foram colocadas em cima do equipamento, foi feita a leitura, né? E depois passou o tempo, né? Elas ficaram utilizando as soluções durante 30 dias nos 2 braços, tanto a solução de placebo quanto a solução de nicotilamida. Então, a primeira etapa foi a leitura do extrato córneo da voluntária antes do uso da solução teste. O segundo passo foi as aplicações, que elas fizeram 2 vezes por dia durante 30 dias. E a terceira etapa é feita uma nova leitura dos 2 braços novamente. Eles tiveram várias leituras, né? E o experimento foi realizado em uma sala climatizada, tá?
Então, tá aí, tá mostrando as figuras do equipamento, a senhora fazendo a leitura do antebraço e as duas soluções de nicotilamida e de placebo. As técnicas, agora eu vou falar um pouco sobre as técnicas, né? Porque existem várias, mas eu salientei aqui algumas mais importantes e também que estavam lá no contexto, né? A primeira, a espectroscopia do infravermelho aproximal. A segunda, a espectroscopia de ressonância nuclear. E a que eles utilizaram, né, foi a espectroscopia de infravermelho com atenuância de refletância. Atenuação de refletância. É uma técnica muito boa e eficaz porque dá para fazer em vivo, né? Que eles falam na própria pele do organismo, né? Do ser vivo. No caso, a nossa pele, né? Que eles utilizaram. Né? Existem duas maneiras de se quantificar essa hidratação cutânea, né? Uma delas é através da razão das bandas da amida 1 e da amida 2, tá? Logo, quanto maior for essa razão, maior será a hidratação, pois a banda da amida se sobrepõe à banda da água, tá? Então, esse primeiro espectro aí está mostrando o espectro infravermelho da molécula da água. Aí a gente pode observar, né, lá no cantinho, aquele pico mais alto, aquela banda mais alta, que está numa frequência de 3.300, né, que é aonde apresenta, né, a água, ali, o grupo OH ali, tá? Mais um pouquinho para frente, em 1640, a banda da amida 1, tá? O outro espectro que eles usaram como padrão, né, dos picos, né, foi os picos mais altos da banda amida 1 e da banda amida 2, que eles utilizaram para fazer a razão e depois fazerem os cálculos das médias de todos os espectros que eles obtiveram. Logo, esse espectro da pele humana, né, em destaque aqui a banda da amida 1, tá? Tá ali em 1640, e a banda da amida 2, 1535, tá? A faixa da amida 1 está entre 1720 e 1580, então está bem certinho ali, bem especificado. E a amida 2 está em 1580 e 1475. Ali nessa mesma faixa a gente tem o grupo CH2, tá? Mas eu vou falar um pouco mais à frente. Então, a parte em vermelho aqui destaca a banda da amida 1 e da amida 2, utilizada para obter, né, a média de hidratação, tá? Então, esse daqui foi o espectro que eles utilizaram como base. E o espectro azul demonstra o menor conteúdo de água. Então, outra maneira rápida de quantificar o conteúdo de lipídios de extrato córneo é pela obtenção da razão entre as bandas de CH2 assimétrico e CH2 simétrico. Essa metodologia apresenta 10% de erro. Tá? Então, eles fizeram outra média lá, né, entre os espectros que eles obtiveram, e os de maior pico, né, foi o da banda do CH2 no estiramento assimétrico em 2.920 e da banda CH2 150, né? Esses valores foram utilizados para quantificar, né, quantificação de lipídios no extrato córneo. Novamente, em vermelho está mostrando o conteúdo de lipídios, né? Devido à maior relação entre as bandas, né, da CH2 assimétrico e CH2 simétrico. E em azul, o espectro demonstra menor conteúdo de lipídios de extrato córneo. Então, antes, né, eles fizeram a avaliação lá dos idosos e dos jovens e obtiveram esse espectro aí, né? Esse daí é do espectro de um jovem voluntário. A parte em vermelho aí, tá? Foi antes da intervenção. E a parte preta
está dizendo que foi utilizada com a solução de placebo, né? Então, aí percebe que não existe, né, uma diferença na proporção entre a banda da amida 1 e da amida 2. Tá vendo que eles estão bem próximos ali, mais ou menos do mesmo estilo, não tem muita diferença, né? Que demonstra que não teve aumento do conteúdo de água do extrato córneo. Aí, aqui é a caracterização do conteúdo de água e de lipídios do extrato córneo no grupo de jovens e idosos antes do início do tratamento, tá? Então, a partir daquela média que eles obtiveram lá, né, das médias da banda da amida 1 e da amida 2, demonstrando a hidratação cutânea da pele dos jovens e idosos antes do tratamento, né? A gente pode observar aí que não teve muita alteração, tá? Nem da banda da amida 1 e da amida 2, nem do estiramento do CH2, tá? Bom, esse daí é a hidratação cutânea, né, o espectro da hidratação do grupo jovem, aqui já com a utilização da nicotilamida, tá? O espectro em azul do antebraço direito antes da intervenção, antes da utilização da solução da nicotilamida. 30 dias depois, né, eles fizeram novamente, já com a solução da nicotilamida em preto, né, que vocês estão vendo aí, deu uma diferença bem grande ali no grupo da amina 1 e da amida 2. Deu uma aumentada nos picos, né? Logo, percebe-se a existência na desproporção entre as bandas da amida 1 e da amida 2, após o tratamento, o que demonstra que houve um aumento no conteúdo de água do extrato córneo. Aí, aqui basicamente ele está falando, né, a média entre as bandas no início e no final de uma, tanto do placebo quanto da nicotilamida. Na nicotilamida você pode ver que houve uma diferença, né, do placebo. Aqui ele está falando também, né, das médias lá no caso era do grupo de jovens, aqui no caso do grupo de idosos, tá? Não teve muita diferença aqui no placebo e na nicotilamida ali teve uma diferença pouco razoável, tá? Aí eles estão demonstrando aqui as médias. Agora a gente vai falar um pouco da hidratação cutânea do grupo dos jovens. Aqui esse espectro aqui está mostrando com placebo, né? O espectro em preto é antes da intervenção e o vermelho é após a solução de placebo, tá? Então, em preto aí a gente vê o grupo amida 1 e amida 2 bem lá em cima e o vermelho mais embaixo, tá? Mostrando ali que não teve muita alteração, teve até uma diminuição, né? Vamos pensar assim. Percebe que não existe diferença na proporção entre as bandas da amida 1 e da amida 2, o que demonstra que não houve aumento do conteúdo da água do extrato córneo. Pode passar, Leandro. Isso. Esse daqui, né, já com o uso da nicotilamida, o espectro da voluntária idosa em azul, do antebraço direito, antes da intervenção da nicotilamida. E em vermelho, o espectro do antebraço direito, após o tratamento da solução com a nicotilamida 2%. Tá? Percebe-se que teve uma diferença na proporção entre as bandas da amida 1 e da amida 2, o que demonstrou o aumento do conteúdo de água no extrato córneo. Viu que deu uma diferença muito grande nas duas amidas? Ah, tá, peraí, esse mesmo. Bom, a hidratação do conteúdo de lipídios do extrato córneo no grupo jovem e idoso após o tratamento da nicotilamida, tá? Aí está mostrando aqui dos jovens e adultos a diferença de média. No grupo jovem teve uma diferença significativa e no grupo 12, do grupo do idoso, teve um pouco também, né?
mas não tão significativa assim. A nicotilamida aumentou significativamente o grau de hidratação cutânea nas camadas mais externas do extrato córneo, em voluntários jovens e idosos, né, após 30 dias. O aumento da hidratação cutânea foi praticamente 2 vezes maior no grupo jovem, né, do que em relação ao grupo de idosos, como eu falei lá, né. Logo, foi constatado um aumento significativo do conteúdo de lipídios do extrato córneo em jovens e idosos, em torno de 5,5% após o tratamento com a nicotilamida, né. Logo, essa técnica, né, provou ser um método capaz de mensurar o aumento introduzido por nicotilamida do conteúdo da água superficial e de lipídios de extrato córneo. Com isso, esta técnica demonstrou grande aplicabilidade para o estudo de avaliação de hidratação cutânea e da função da barreira da pele em vivo. Logo, a nicotilamida é um ativo capaz de induzir o aumento da hidratação cutânea e do conteúdo de lipídios do extrato córneo. Esta vitamina pode efetivamente ser utilizada para o tratamento de ressecamento de pele, podendo ser incorporada a emulsões cosméticas e hidratantes. Bom, foi isso. Queria agradecer.